Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aconteceu. Eu não gostei de um livro da Agatha Christie. Se você não sabe, eu tenho um projeto de leitura que eu chamo de Lendo Christie desde o ano passado, em que eu tento ler pelo menos um livro da Agatha Christie por mês. Eu comecei a fazer as leituras das obras mais antigas da Agatha Christie, as primeiras a terem sido publicadas, e eu cheguei em O Homem do Terno Marrom, The Man in the Brown Suit. Aqui nós temos a história da jovem Anne Bedingfield, que acabou de perder o pai, que era um grande arqueólogo, e que não sabe exatamente o que ela vai fazer com a vida dela a partir de agora. E aí, tentando buscar o seu destino, o destino a encontra antes. Voltando de uma entrevista de emprego, a Anne está esperando o trem e ela vê um cara chegando, desesperado, e ele tropeça, cai nos trilhos e morre imediatamente. E de repente vem um médico que vai tentar examinar e vai chegar à conclusão que é tarde demais. Quando esse médico deixa o local, ele vai acabar aí esquecendo um papel, deixando cair um papel, um bilhete, que a Anne vai pegar antes que qualquer pessoa veja, e que tem uma série de números, um nome que ela não sabe o que significa, e também um cartão de um imóvel que está sendo alugado. Quando ela vai procurar mais sobre esse imóvel, porque ela é uma pessoa muito curiosa, ela vai descobrir que acabou de acontecer um assassinato ali. É então que ela vai começar a prestar mais atenção nas pistas e, seguindo esses rastros, ela vai embarcar em uma jornada de navio rumo à África do Sul. E é claro que nesse navio ela vai se ver rodeada de suspeitos que tem a ver aí tanto com a morte deste homem acidentalmente no trilho do trem, quanto dessa mulher que foi assassinada nesta casa. O que vai acontecer aqui é que ela vai conhecer muitos personagens. A socialite Susanne Blair, o detetive Coronel Reis, que vai aparecer em outras histórias da Agatha Christie. Ela vai conhecer um reverendo Chichester. Ela vai conhecer, inclusive, o dono daquela casa que estava para alugar, Eustace Pedler, que é um membro do parlamento, e também os empregados dele, que é o Guy Paget e o Harry Rayburn. Esse livro vai ter uma premissa extremamente interessante, porque ao invés de contar aí com o típico detetive da Agatha Christie, a gente vai ter aqui uma personagem amadora que acaba aí caindo no meio dessa aventura e que resolve por si só desvendar esse grande mistério do qual ela vai fazer parte. E ele também vai se focar aí em questões políticas, que é uma coisa que a Agatha Christie escrevia muito sobre, até porque ela foi enfermeira durante a guerra e ela falava muito sobre esses conflitos internacionais nos seus livros. O que vai acontecer aqui é que essa premissa, que tem tudo para ser incrível, vai decaindo à medida em que a história vai passando. Algo que me incomodou aqui nessa história foi que muitas das reviravoltas, por mais surpreendentes que sejam, elas dependeram muito mais de golpes de sorte do que de processos de dedução. Então a gente vai ter muita coisa acontecendo ao acaso, muita coisa se resolvendo do nada, sem grandes motivos, sem grandes investigações, simplesmente acontecendo de uma forma Deus ex machina porque a autora quis. E sim, isso acontece em outras histórias da Agatha, mas aqui é tudo muito forçado. E é impossível falar sobre esse livro e não tocar em determinados assuntos que a autora aborda aqui de uma maneira nada legal. O machismo aqui vai ser algo bem complicado, porque a gente tem uma personagem super bacana, cheia de vida, que você percebe que ela tá tomando aí as rédeas do seu destino e que vai se ver aí um romance totalmente tóxico que
não é bom pra ela, que o tempo inteiro a outra pessoa vai estar desmerecendo ela. Se a gente for falar de romance, a Agatha, ela tem sim muitos romances nas suas histórias. Se você pega pra ler, principalmente contos, você vai ver que nem todos são de investigação, que muitos deles tá muito mais focado em um romance e em um drama familiar. E isso é uma coisa que a autora gosta de colocar nas suas obras, e até aí tudo bem. Por quê? Porque geralmente funciona. Aqui esse romance não funciona. Ele é um romance que surge do nada, sem motivo nenhum, e como eu falei, a Anne vai se apaixonar por um cara totalmente machista. A gente também tem que ser crítico de saber que sim, naquela época era como a sociedade, como a literatura colocava determinados personagens, mas isso não é legal. Principalmente hoje em dia, tendo essa visão de questões sociais que a gente tem, que está evoluindo cada vez mais, ainda bem, a gente vai se sentir incomodado, não tem como ignorar completamente o que é colocado aqui. O racismo, ele é algo bem exacerbado aqui, como os personagens vão sendo descritos fisicamente, psicologicamente, é algo que incomoda, que deixa a desejar. Lendo outras histórias da Agatha, você vai ver que ela era, de uma certa forma, uma mulher à frente do seu tempo. Ela falava muito sobre questões de misoginia, de racismo, porque em várias das suas obras ela vai explorar aí outros lugares, outros países, que foi uma coisa que ela mesma foi desconstruindo aos poucos, de uma forma ou de outra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que como esse livro foi um dos primeiros publicados dela, você percebe o quão problemática é essa narrativa. Falando de características mais típicas da autora, aqui a gente vai ter sim uma história fluida, a gente vai ter personagens engraçadíssimos, porque a Agatha tinha aí um ótimo senso de humor e que ela colocava, né, em determinados personagens, mas tirando isso, essa história, essa narrativa que tinha tudo para ser incrível, ela vai perdendo força cada vez mais e no final você não se sente conectado ao que você leu. De todos os outros livros que eu li da Christie, eu posso dizer que todos eles, mesmo que eu não gostava tanto da história, que eu não gostava tanto do mistério, que eu não me apegava tanto aos personagens, eu ainda assim me divertia bastante. Eu ainda conseguia equilibrar ali e ver coisas muito boas, né, nas suas histórias. Mas nesse caso não aconteceu. Eu realmente senti que pelo menos esse livro não foi para mim. Ele tinha tudo para ser algo empolgante, conforme a gente entra nessa história, mas desanda de uma maneira que, no final das contas, você não tá entendendo nada, não tá ligando pro que tá acontecendo com os personagens, você nem mesmo tá mais curioso para saber como que vai ser o desfecho desse mistério. Na época em que O Homem do Terno Marrom foi lançado, ele também foi muito criticado, porque ele veio logo após aí o fenômeno que foi O Misterioso Caso de Styles, que foi aí o primeiro livro da Agatha, em que ela já te apresenta uma história de mistério, de investigação, com o grande detetive Hercule Poirot, que é maravilhoso. Então, quando este livro saiu, as pessoas imaginavam que teria também o protagonismo do Poirot, e claro que isso não aconteceu. O que eu não acho que é um problema. Muitas vezes a Agatha, ela coloca aí detetives amadores. Só que aqui, essa personagem tão maravilhosa, tão interessante, tão inteligente e corajosa, ela vai se deixando levar por um outro personagem que, desculpa, eu não consegui gostar. Eu torcia pra esse romance não acontecer. E no final das contas, não tem química, não deu liga essa história. Ela colocou vários mistérios e vários personagens. Quando juntou tudo, não deu certo. Separadamente, tem muitos aspectos que poderiam ter funcionado, mas que não funcionam aqui.
E sim, gente, O Homem do Terno Marrom foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li que eu não gostei. Eu percebi como a rainha do crime ainda estava aí bem crua na sua escrita e como os aspectos voltados para questões de raça e gênero incomodaram demais. Não é um livro que eu pretendo reler, mas eu já imagino que os próximos livros serão melhores, porque a Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas, isso eu não posso negar. Eu adoro fazer esse projeto e quero continuar, mas, se possível, lendo livros melhores. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Por favor, leiam a Agatha Christie. Ela tem livros maravilhosos. Não é à toa que eu adoro tanto essa autora. Mas tenham em mente que literatura não é consenso. E aqui eu deixei aí expressa a minha humilde opinião. E não se esqueçam de me seguirem nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deem uma forcinha. E é isso!